Olá, estamos nós aqui para mais um episódio do Inteligência Relacional para Casais. Eu sou Cristine Reis, para você que nunca nos ouviu, sou psicóloga, terapeuta sistêmica familiar, especialista em desenvolvimento humano, analista comportamental e apaixonada por família. Sou casada com o homem mais cheiroso, o homem mais lindo e maravilhoso de Brasília. Eu sou... Há 23 anos. Temos 2 filhos, Matheus e Pedro. Matheus tem 20 anos e Pedro tem 14 anos. E o Anderson vai falar um pouquinho, não? Claro. Fala aí um pouquinho quem é você, além de cheiroso. Eu sou o Anderson Reis, casado com a Cristine Reis. Como ela falou, há 23 anos, sou o homem mais feliz desta terra por ter sido abençoado por Deus, por ter me dado essa mulher sábia que tem edificado o nosso lar. Sou oficial da Marinha da Reserva, sou especialista em comportamento humano e terapeuta de casal. Para mim é uma honra estar aqui com vocês em mais um episódio, compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado para transbordar na vida de várias outras pessoas, sobretudo os casais que têm passado pela nossa vida. Sim, sobre os casais que nós temos mentoreado, né? Sim. Que essa é uma paixão aí que nós temos desde que nos conhecemos. Sim. A gente sempre acreditou que era possível ter um casamento feliz e pleno. Uhum. E é isso, essa mensagem aí que a gente tem tentado passar no decorrer de todos esses anos aí trabalhando com casais. Sim, e a gente é a prova viva de que o relacionamento a dois, ele é possível. E mais do que ser possível, ele é algo que foi criado por Deus. E por ter sido criado por Deus, é uma instituição que é para o nosso bem, que é para a nossa felicidade plena. Sim. Inclusive, essa semana a gente ouviu de um casal, ontem, na verdade, né? A gente ouviu de um casal que nós estávamos mentoreando, uma fala que me chamou bastante atenção e que encheu meu coração de alegria. Que, olha, vocês amam tanto o que vocês fazem que às vezes parece que vocês querem mais do que a gente. É verdade, ele falou isso. Sim. E claro é que verdade. a gente querer mais do que eles não vai levá-los ao resultado. Exatamente. Eles precisam querer. Exatamente. Mas, assim, perceber essa percepção que eles tiveram sobre Sim, nós. é muito gratificante. Sim, muito. De realmente um reconhecimento do que a gente ama fazer. Sim, e aquilo que a gente sempre... Do que a gente acredita. Isso, do que a gente acredita, porque, de fato, a gente vive algo na nossa vida e a gente quer isso para outra pessoa. E a gente tem a certeza absoluta que se Deus nos deu isso, não é para que a gente viva só para a gente. A gente não pode ser egoísta a ponto de viver uma vida a dois tão boa e tão agradável, tão construtiva, crescimento pessoal, que a gente queira isso só para a gente não quer isso só para a gente. A gente está aqui hoje para transmitir a vocês aquilo que a gente tem vivido, aquilo que a gente tem aprendido, porque a gente não nasceu sabendo. Houve um processo de aprendizagem, de construção. Primeiro que a gente quis, e isso que é importante falar isso para vocês, vocês precisam querer, desejar isso para a vida de vocês. E a partir do momento que vocês quiserem e desejarem de uma maneira forte e genuína, vocês vão viverem isso também, porque é algo natural. Sim, e aí tudo começa com desejo ardente, né? Eu gosto sempre de falar de desejo ardente. O que é desejo ardente, Cristine? É aquela coisa assim que move o seu coração. Exato. Quando você pega um jovem, por exemplo, estudante de medicina, que está ali lutando, tentando por anos e anos passar para poder cursar e ter aquela carreira dos sonhos, né? Eu quero ser médico. Porque aquilo arde no coração. Aquilo arde no coração. Os olhos brilham. Ele não consegue ver. Eu já atendi vários adolescentes, né, com essa luta aí por passar nesse curso de medicina, que é um curso mais desafiador para você conseguir entrar, e não consegue visualizar a vida de outra forma. Isso é legal, o que você falou, Cris, porque não consegue ver um outro caminho. Não tem plano B. Não tem plano B. E o fato dessa pessoa não ter plano B faz com que ele consiga alcançar o seu objetivo. Sim, e seja bem sucedido. Isso. Mais do que alcançar. É bem sucedido. Porque ele aplica, ele se dedica, ele coloca todas as energias, ele coloca todo o desenvolvimento, tudo que ele crê, tudo que ele tem de construção e o que ele não tem, ele busca para que aquilo aconteça e para que dê certo. Exato. Então, é essa motivação de um desejo ardente que nós precisamos ter para o nosso casamento dar certo. Sim. E aí, pessoal? Como é que está o coração de vocês para construir um relacionamento
saudável, um relacionamento emocionalmente saudável, e que vocês estão aqui acompanhando o nosso episódio. Como é que está o coração? Está com o coração desejoso, de forma ardente, acreditando que é possível você viver esse relacionamento? Sim, aí uma vez que você já refletiu, se o coração está ardente, um desejo ardente para fazer esse casamento dar certo, a gente quer trazer uma proposta para você hoje, que é um tema que a gente quer falar da importância do casal se casar emocionalmente. O que é isso, amor? Oh. O que é isso? O que é se casar emocionalmente? Cristine, você tá louca. Eu já me casei. Me tem casei anos. No civil. Fui entendeu? na igreja, teve festa. Teve testemunhas. E como assim você vem me trazer esse conceito de casar emocionalmente? Sim. Se você se casou no civil, se você divide a mesma casa, a mesma vida, com uma pessoa independente do tempo que você está junto, e se você não se casou emocionalmente, você não é casado. Verdade. E você não usufrui dos benefícios e da plenitude de um casamento. É impressionante isso, né? Parece uma coisa louca. Quando a gente aprendeu, esse conhecimento me chamou muito a atenção, porque, como a Cristine falou, poxa, já sou casada há não sei quanto tempo e nunca ouvi falar nisso. Mas é impressionante quando você descobre algo e entende isso, como as coisas mudam e tudo caminha, tudo se abre. Sim, na verdade é você ser casado de verdade, é você ter um vínculo emocional. Então, vamos lá. É um casamento pleno. Exatamente. Completo. Quantos casais a gente percebe, por exemplo, né, quando vem até a gente com conflitos, e o conflito é o quê? Querem viver vida de solteiro sendo casados. Sim, isso é uma das consequências de quando você não está é casado emocionalmente. Porque aí não existe um engajamento, você se envolve com tudo. Você se envolve com todas as demandas, por exemplo, da vida de solteiro. Todo dia você quer sair para jogar, ou todos os dias você quer chegar e jogar videogame e ignorar sua esposa. Você quer todos os dias sair do trabalho e passar na casa da sua mãe. Para comer a comidinha da mamãe. Como a gente já ouviu de alguns, sai para comprar roupa e volta só com roupa para si mesmo. Exatamente, não pessoal. Olha, vocês podem falar, Cristine, isso existe? Existe. Tá? A gente já atendeu casais, e a gente atende com muito carinho, com muito amor. Tá? A gente só está trazendo exemplos para te ajudar a identificar o que pode estar acontecendo no seu casamento. Sim, se eu estou ou não casado emocionalmente com o meu cônjuge. Então, a gente sabe de casais que, por exemplo, o marido passava no shopping e comprava muita coisa, chegava em casa, nada para a esposa. A esposa viu um monte de bolsa, quando chegou, abriu todas e não tinha nada para ela. E aí você fala assim, como pode isso? Ele me ama. E a gente acredita e sabe que ele realmente ama. E aquele esposo amava realmente. Então, o casal que não está casado emocionalmente não quer dizer que não existe sentimento, gente. A gente precisa ter essa clareza. Existe sentimento. Existe uma conexão naquele casal. Agora, existe uma conexão plena? Existe um vínculo emocional? Ainda não. 100% não. É quando você conquista esse vínculo emocional que você conquista a plenitude. E aí você conquista realmente a autonomia emocional como casal. E aí, como terapeuta sistêmica familiar, eu não posso deixar de falar que é quando você realmente passa a ser um casal independente do seu núcleo familiar. Exato. É aquilo que a Bíblia nos fala, que deixará o homem pai e mãe. Quando ele fala homem, não é só o do sexo masculino, é o homem ser humano, da raça humana, deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher e se tornarão uma só carne. Nesse momento, sim, quando se torna uma só carne, aí sim é um vínculo 100%, é uma unidade, inclusive emocional, coisas que hoje em dia a gente não percebe na grande maioria dos casais.
Sim, aí nós temos vários outros exemplos que mostram que o casal não é casado emocionalmente. É. Então, por exemplo, é aquele marido que todos os dias antes de passar, ou pelo Ou menos a várias esposa, né? vezes, né? Ou a esposa. Sim, ou pelo menos várias vezes na semana, antes de ir para casa, precisa passar na casa dos pais para ver como estão os pais, ou às vezes para tomar um cafezinho com a mãe, Sim. para comer uma comidinha da mãe, para depois chegar em casa e a esposa ter a oportunidade de servir um jantar para ele. Exato. E aí, às vezes, o outro cônjuge já não tem nem mais fome e não consegue apreciar tão quanto deveria o alimento que as... Aquele cuidado, aquela Isso. preocupação, aquela expectativa que aquela esposa estava com a sua chegada. Exato. E é importante falar aqui, pessoal, que não é para você esquecer o seu pai e a sua mãe. De não, forma alguma. Pelo contrário. A própria Bíblia nos ensina Honrar. isso. Honrar pai e mãe. Mas é importante você se lembrar também daquilo que acabei de falar, deixará o homem pai e mãe, ou seja, agora você vai ter uma outra família, que é o seu cônjuge. E um novo ciclo. Então Sim. você precisa aprender uma nova forma de se relacionar com esse pai e com essa mãe. Exatamente, amor. E já não mais como solteiro. É. Que você pede direcionamento o tempo inteiro, sabe? Que o seu vínculo emocional está com os pais enquanto solteiro. Sim, exatamente. Acho que isso fica bem claro. Fica. Quando você está solteiro, o seu vínculo emocional é com os seus pais. Sim. Quando você se casa, essa é a nossa proposta do tema de hoje, você precisa construir esse vínculo emocional com a sua esposa, com o seu marido, com o seu cônjuge. Sim. E é exatamente esse vínculo que vai sendo construído e alicerçado ao longo do tempo. Sim. Mas existe a necessidade de você construir. Ele Então, não nasce pronto a partir do momento que eu vou lá e assino no cartório que agora eu sou casado, esse vínculo emocional. Não. É uma construção. É uma construção. Então, por exemplo, você, esposa, que está aí me ouvindo, se você passa um aperto, seu pneu fura numa estrada, quem é a primeira pessoa que vem na sua mente para você pedir ajuda? É o seu pai ou é o seu marido? A partir de reflexões como essa, você vai começar a entender um pouquinho mais quando a gente fala de se casar emocionalmente. Sim. Esse vínculo emocional ele precisa ser construído. Exato. Né? Não é imediato, como o Anderson falou. Então, a nossa proposta aqui não é julgar, mas é te ajudar a refletir, te a direcionar a realmente caminhar nessa construção desse vínculo emocional. O vínculo emocional ele é estabelecido na infância com os nossos pais. Então, por exemplo, uma moça, uma adolescente, o primeiro homem da vida dela, o príncipe encantado, é o pai. Se ela passa qualquer sufoco, se ela passa por um assalto, se ela sente um medo na rua, ela vai pensar em quem? No pai. Porque o pai é aquele protetor. Só que quando a gente casa, a gente precisa começar a construir esse relacionamento com quem? Com o nosso cônjuge. Então, quando eu estou ali, no momento onde eu estou tensa, nervosa, quem é a primeira pessoa hoje, depois de toda essa construção que vem na minha mente? É o Anderson. Hoje ele é o meu protetor. É aquela pessoa que me traz confiança, que eu sei que vai cuidar de mim, que eu sei que se eu estiver lá numa estrada deserta, ele vai fazer de tudo. E não é só uma expectativa. O vínculo emocional eu tenho expectativa, mas eu sou suprida nas minhas expectativas. Sim. Então, eu também tenho um marido, porque essa construção... é mão dupla. Mão dupla. Então, eu tenho um marido que também corresponde, que eu sei que ele pode estar no trabalho. Se eu falar, estou numa estrada deserta, meu pneu furou, ele vai largar tudo e ele vai atrás de mim para me proteger. Sim, isso é muito importante. Sim. Porque, como a Cristine falou, esse vínculo, há uma necessidade de ser construído por ambas as partes. Os dois precisam construir juntos. Sim, aí a gente tem também outro exemplo, que é aquele marido que se deixar todos os dias não vai para casa. Passa, por exemplo, não é na casa da mãe, Sim. mas às vezes vai passar no barzinho. Sim, porque os amigos estão vai passar chamando no jogo ele. de futebol, Uhum. né? E aí vai chegar 11, meia-noite, e aquela esposa já vai estar cansada de esperar. E às vezes chega, já bebeu um pouquinho, já está alterado, e aquela esposa já não tem aquele marido 100%? 100%, porque ele já não está na sua configuração normal, né? E muitas das vezes, o que acontece? Esse vínculo emocional não é construído, porque não existe uma dedicação, uma intenção. Porque para o vínculo emocional ser construído, o casal se casar emocionalmente, requer investimento
de tempo, Uhum. de investimento. Investimento em quê? Em literaturas, né? Hoje em dia, nem tanto. Hoje as redes sociais estão aí com tanto conteúdo legal. Claro Sim. que tem uns que a gente tem que tomar cuidado e filtrar, né? A gente está com Aham. muito acesso à informação. Mas, na verdade, é que nós temos muito acesso a muita coisa Sim. boa. É como você falou, amor. Eu acho que o principal é o desejo ardente. Porque quando você tem um desejo ardente, é como se você está com sede. E você vai buscar água para beber, para saciar a sua sede. Então, esse desejo ardente, você vai buscar conteúdos que vão alimentar você para que você consiga construir esse relacionamento que você está desejando ardentemente. Então, isso é fundamental. O que vocês estão fazendo aqui agora, nos ouvindo, recebendo conteúdos que vão fortalecer a sua convicção, fortalecer a sua ação no sentido de eu quero e vou construir um relacionamento emocionalmente inteligente e saudável, aquilo que o Anderson e a Cristine vivem, eu quero para mim, é possível para você também. Basta com que você entre em ação. O que vocês estão fazendo, vocês estão de parabéns, porque diante de tantos conteúdos que não vão te levar aonde você de fato deseja, que é um tempinho para estar aqui nos ouvindo. Exatamente. Né? Isso é o pontapé inicial para um relacionamento de sucesso. Porque nosso relacionamento foi construído dessa forma. A gente sempre investiu em conteúdos que ajudasse tanto a mim quanto a ela a nos relacionarmos de uma forma melhor, de uma forma construtiva. E é isso que vocês estão fazendo aqui. Sim. Então, assim, a importância de você se casar emocionalmente, ela se faz muito necessária. Sim. A gente estava até conversando sobre isso, né? E a gente estava vendo sobre a questão do vínculo emocional e dependência emocional. Ah, verdade, amor. Então, assim, quando a gente traz essa proposta, a gente não está propondo que você seja dependente emocionalmente do seu cônjuge. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Uhum. Isso não é saudável. Não. Isso vai adoecer você como indivíduo e o seu casamento. Exatamente. Porque ninguém aguenta suprir a expectativa de alguém que é dependente emocionalmente sobre você. Uhum. Então, você precisa ser feliz como indivíduo, ser realizado como indivíduo, ser autônomo emocionalmente. Isso. Para você ter condições e recursos emocionais para o quê? Se vincular emocionalmente com o outro. É isso. E um vínculo saudável. Uhum. Então, assim, a dependência emocional é aquela coisa que sufoca. E não é sobre isso que a gente está falando. Não, o nome já diz, né? A gente, quando fala em dependência, eu já penso logo dependência de droga, dependência de bebida alcoólica, né? Então, essa palavra dependência com o cônjuge emocionalmente, a gente não concorda com isso. Não. Existe sim um vínculo emocional 100% com o seu cônjuge. E esse sim, a gente acredita e a gente vive. Mas, como a Cristine falou, dependência emocional não. Nós precisamos ser felizes individualmente, para que depois de eu ser feliz como indivíduo, aí eu sim vou procurar me relacionar com a Cristine, para que eu consiga transmitir essa minha felicidade e transbordar na vida dela, naquilo que ela espera de mim. Mas sim, né, amor? A gente não pode deixar de falar algo que assusta alguns casais. Outros não concordam. Sim. Né? Uhum. Mas a gente não pode deixar de falar. Que é o quê? Quando o casal se casa, o casal precisa ter essa clareza de que família passa a ser o seu cônjuge. Sim. Nossa, a gente sabe o quanto isso assusta, né? Isso assusta e o quanto dói em algumas pessoas. O quanto a gente, às vezes, carrega até culpa. Tem gente que carrega. E muitas das vezes até nossos pais não entendem esse conceito. Sim, porque é algo inconsciente, né, amor? Como assim eu doei minha vida inteira por você, né? E aí começam as promissórias, emocionalmente, que os pais colocam sobre os filhos. Mas tudo bem, e essas promissórias são invisíveis. E são inconscientes. Inconscientes, sim, invisíveis. Ninguém faz com maldade. Como assim eu deixei a minha vida? Muitas mães às vezes falam isso, né? Eu larguei o mercado de trabalho para me dedicar a ele, aí agora ele arruma uma esposa, mas tudo isso é inconsciente, tá? Você que está me ouvindo, você não tem clareza do que eu estou falando. Mas as suas atitudes, né, o seu comportamento é regido pelos escapes do seu inconsciente, que está no controle. E aí, muitas das vezes, você não entende isso. Como assim?
Aí é aquela esposa que chegou agora na vida dele. É isso que elas falam. Chegou agora. Normalmente as mães, né? Pois é. E aí vai virar a pessoa mais importante na vida do meu filho, na vida da minha filha. Da minha filhinha queridinha. Aquele pai que fez tudo, a minha princesinha. Mas aí, gente, a gente está falando de saúde emocional. A gente está falando de um conceito que é muito mais amplo do que a gente consiga imaginar. É trazer saúde emocional para toda a estrutura familiar. Exato. Então, esses pais também vão ser mais felizes emocionalmente se eles entenderem que eles precisam soltar esse controle. Entender que os nossos filhos passam por nós. Isso. Eles não são nossos. Eles passam por nós. Uhum. E que chega um momento que eles precisam o quê? Voar. Exatamente. Construir a história deles. Exato. E que nós vamos estar ali, o quê? Na arquibancada da vida deles, o quê? Aplaudindo. Aplaudindo, torcendo. E sabendo que todo o nosso conteúdo que foi entregue, eles levaram na bagagem deles. Exatamente, e confiar no que você entregou. Exatamente. Que às vezes muitos de nós pais também não deixamos os nossos filhos irem porque a gente também não confia no que a gente entregou. Uhum. E aí, voltando a falar em relação à saúde emocional do casal dentro de uma estrutura familiar, o casal quando se casa, o que é família é o cônjuge. Sim. Ah, mas e o meu pai, minha mãe, meus irmãos, né? Meus sobrinhos. Eles são... E aí dói. Eu sei que dói, porque eu sou gente igual a você. Não sou só terapeuta, só psicóloga, né? Eu tenho uma família, eu tenho mãe, eu tenho irmãs, tenho sobrinhos que eu amo. Eles viram parentes. Exatamente. Eles são os nossos parentes. Sim. E isso dói muitas das vezes a gente entender isso, mas a gente precisa o quê? Para trazer um novo significado, trazer realmente um significado. O ser parente não é pejorativo quanto parece. Não, pelo contrário. Eles já estão numa posição de hierarquia na nossa vida. Já não é mais um estranho, não é um colega, existe um vínculo de sangue, são parentes sim. Uhum. Existe uma importância na nossa vida. Porém, quem é que está em primeiro lugar? A família. Exato. Então, marido que está aí nos ouvindo, quem é o primeiro lugar? A esposa. Quem precisa ser o primeiro lugar na vida de uma esposa? O marido. O marido. E aí, vai mais uma dica. Inclusive, à frente dos seus próprios filhos, você casal que tem filhos. Eita! Agora a Cristine pegou pesado. Tem gente que está pensando isso. Isso é ser casado emocionalmente. E aí, muitas mães, né? Muitas esposas, às vezes, eu escuto mulheres falando, não, mas meus filhos estão na frente, mas nunca que ele vai estar na frente dos meus filhos. Meu filho em primeiro lugar. Meu filho em primeiro lugar. Nasceu de mim. Nasceu de mim, exatamente. É o único que eu tenho controle. É o único que eu sei que eu nunca vou perder. Tem umas que falam isso. Sim. E a gente entende tudo isso, tá, gente? A gente não está aqui no julgamento. A gente entende a motivação que está por trás disso enquanto profissionais. Claro. A gente entende a história familiar por trás disso. Sim. O que te faz ser construída dessa forma. Uhum. Né? Mas a verdade é que nesse lugar não existe saúde emocional. É por isso que nós vemos muitas mulheres adoecidas na sua terceira idade, muitos homens adoecidos, frustrados, porque criaram uma expectativa de que o filho ia ficar ali com ele o tempo inteiro. Uhum. E isso não foi possível. E muitas das vezes casamentos destruídos. Exatamente. Porque aí vem a síndrome do ninho vazio. O casal só encontrava sentido nos filhos. Uma vez que os filhos voaram, porque eles voam, você querendo ou não, eles voam. Uns com mais facilidade, com a asinha ali pesada, de tanto peso que você coloca. Mas a verdade é que todos voam, você querendo ou não. E aí o que é que o casal faz? Olha um para a cara do outro E agora? Não encontra mais sentido. Então o melhor que você pode fazer por você, não é nem pelo seu casamento, é que você desenvolva realmente uma autonomia emocional. Sim. É ser um indivíduo pleno, feliz, para que você tenha condições de ser casado emocionalmente com seu marido, independente da fase do casamento que você esteja. Você que é noivo que está aí nos ouvindo, é o momento de você pensar e já construir isso preventivamente. Você que é casalzinho recém-casado, né, amor? Sim. É fase de você também olhar a investir rota, no seu casamento. Investir no seu casamento. No seu relacionamento. Uma coisa que a Cristine comentou, e eu queria só acrescentar no que ela falou, que a gente, ao longo desses anos, a gente foi cuidado, a gente faz cursos, a gente até hoje participa de cursos
de casais e uma das coisas, Mentorias. mentorias, e uma das coisas, Encontros de casais. encontros de casais. Então, e uma das coisas que a gente ouviu, né, da nossa mentora é que se você quer ter filhos saudáveis, invista no seu filho? Não, invista no seu casamento. Para você ter filhos emocionalmente saudáveis, que cresçam de forma saudável, invista no seu casamento. E é isso que a gente quer compartilhar com vocês, deixar com vocês isso aí é um presente que nós ouvimos, que nós colocamos em prática, e eu queria hoje deixar com cada um de vocês que está aqui nos ouvindo. Querem ter um casamento, filhos emocionalmente saudáveis? Invista no seu cônjuge, invista no seu relacionamento. E é para isso que a gente está fazendo esses episódios aqui na Notes TV, para que vocês, assim como nós, possam crescer como casal, possam vivenciar e experimentar tudo aquilo que Deus criou para que a gente possa ser feliz de maneira plena no nosso casamento. Sim, e você que está aí nos ouvindo, diante de tudo que a gente traz, se você precisar de ajuda, como a gente está aqui à disposição, né? Sim, verdade, então, aí nós amor. temos aí nossas redes sociais, né? Meu Instagram é @Cristine com I, B Reis, Cristine com I, B Reis, né? E tem aí o nosso WhatsApp também, então você esposa quiser falar comigo, tem meu WhatsApp que é 61996514321, 61996514321. Tem o WhatsApp do Anderson para os maridos aí. E para vocês, homens, que quiserem falar comigo, o meu WhatsApp é 61993331632. 61993331632. Será um prazer falar com você. Lembrando que a gente tem aí mentoria para casal individual, onde a gente acompanha cada casal individualmente. E temos também mentoria de casal em grupo, onde tem aí o ganho também, né, da troca de experiência com vários casais. Muito que é um legal momento também. Bem gostoso também. Presencial e online, tá? Então, se mesmo você que está em outra cidade, em outro país, pode entrar em contato, que nós estamos aqui dispostos, com o nosso coração cheio de amor, para te ajudar aí na construção desse relacionamento aí autônomo emocionalmente. É isso. Um grande beijo. Um beijo e até grande. o próximo episódio.